E a paz do Senhor. Estamos meditando no livro de Atos dos Apóstolos. Chegamos ao capítulo 21. Hoje vou ler os versículos 1 a 17 e o título da mensagem é Paradas necessárias para prosseguirmos. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo caminho direito e chegamos a Cós. E no dia seguinte a Rhodes, de onde passamos a Pátara. E achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Indo já à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria. Chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, os quais, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos até fora da cidade, e postos de joelho na praia, oramos, e saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para as suas casas. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia, e no dia seguinte, partindo dali, e nós com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas, donzelas, que profetizavam. E demorando-nos ali, por muitos dias, chegou da Judéia um profeta de nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto o Espírito Santo diz: Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E, ouvindo nós isso, rogamo-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Mnason, Cíprio, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. Amém. Deus abençoe a sua palavra. Paulo está concluindo um trabalho de 3 anos nas suas viagens missionárias, ali na Ásia, na Macedônia e também na Acaia, ali onde fica a igreja de Corinto. Ele termina esse trabalho, e um trabalho maravilhoso. Nós lemos que da escola de um homem chamado Tirano, ele preparando ali, dando aula para as pessoas, o evangelho dali atingiu a toda a Ásia. Que trabalho espetacular, grandioso, maravilhoso. Ao concluir esse trabalho, nós poderíamos imaginar que Paulo seria coroado, ele seria aplaudido, haveria uma festividade para as coisas que ele fez, mas não. A palavra de Deus nos diz que esperavam por Paulo em Jerusalém tribulações e prisões. Ele seria preso pelos judeus e seria entregue aos gentios, seria levado para Roma. Estas coisas ele é avisado antes, e ele assim mesmo está se dirigindo para Jerusalém. Se você estivesse com essa expectativa nesta viagem, sabendo o que é que te espera, como é que seria a sua caminhada,
humanamente falando, nós estaríamos apreensivos e, quem sabe, preocupados, não sabendo exatamente o que vai acontecer, mas sabendo que esperam coisas difíceis, terríveis. Nós estaríamos, muitas vezes, atribulados antes. Preocupação é exatamente isso. Talvez Paulo, pela sua posição espiritual, pela sua grandeza de espiritualidade que ele tinha, e que passa isso para nós, talvez não tivesse com todas essas preocupações, mas ele era humano. E ele foi muitas vezes no caminho tentado a não ir pelos irmãos por causa do cuidado que tinham para com ele, das coisas que esperavam por ele em Jerusalém. E é justamente nesta caminhada, com esta expectativa de viagem, é que Deus providencia para ele 3 paradas. E essas 3 paradas é que eu quero tirar lições para a nossa vida. Nós vimos no versículo 2 que, achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Então eles, pegando este navio, que tinha como rumo a Fenícia, que é para onde eles estavam se encaminhando, eles acharam esse navio. Não acharam, foi indicação de Deus. Olha o que acontece com esse navio. Chegaram a Tiro, pararam em Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E quanto tempo esse navio vai ficar descarregando? 7 dias. O verso 4 nos afirma que ele achou discípulos. E eu achei interessante aqui não ser os discípulos. Não tem um pronome. Então ele achou discípulos, que foi surpresa para ele. E talvez ele não soubesse que havia ali, na cidade de Tiro, discípulos. Mas se nós olharmos lá nos evangelhos, nós vamos ver que Jesus, ele saindo da Judéia, ele vai para a Fenícia. E ali na cidade de Tiro, vem uma mulher ao seu encontro pedindo que ele tivesse misericórdia da sua filha, que estava terrivelmente endemoniada lá na sua casa. E Jesus diz para ela que ele trouxe o evangelho para os filhos, que não seria bom tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. E ela continua ainda pedindo. Ela disse que bastaria as migalhas. E Jesus diz, elogiando, grande é a sua fé, vai que a tua filha está curada. Ali em Tiro aconteceu isso. E agora Paulo encontra ali em Tiro discípulos que possivelmente aquela mulher tenha sido instrumento de Deus, tenha sido uma missionária a pregar o evangelho naquele lugar. Eu vi o Senhor. Ele fez maravilhas na minha vida. Assim também devemos agir. E aí Paulo chega ali e encontra esses discípulos. Por que o Senhor fez com que aquele navio descarregasse ali em Tiro e ele pudesse ficar ali 7 dias? Porque ele encontrou ajuda naqueles irmãos. Pôde se reunir em oração. Pôde também ensinar. Ele era um grande conhecedor de toda a Escritura. Quantas coisas aqueles irmãos aprenderam com ele. Ele pôde descansar, pôde ter ali um lugar de conforto físico, onde pôde se alimentar bem, os irmãos trazendo alimentos, como nós mesmos tivemos essa experiência na nossa casa, diariamente recebendo os alimentos dos irmãos no tempo daquela pandemia, daquela enfermidade que passamos. Assim também ele ali sendo alimentado por aqueles irmãos e com tudo isso ele recebendo essa dosagem de amor. Como é bom contar com os irmãos, como é bom ter comunhão, nós precisamos um dos outros.
nós precisamos nos ajudar, nos abraçar. Tenhamos isso como obrigação na nossa vida. Na segunda parte do versículo 4, nós lemos que os irmãos, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Havia uma possibilidade de Paulo não subir. Paulo ia a Jerusalém para testemunhar a obra de Deus através de Jesus na vida daquelas pessoas que estavam perdidas no paganismo. Ele iria para Jerusalém, mas você só vai se você quiser. Você só vai ler a Bíblia se você quiser. Você só vai orar se você quiser. Você só vai à igreja se você quiser. Você só vai contribuir se você quiser, porque é tudo por amor. Não é por constrangimento, nem por necessidade. É com alegria, é um ato voluntário. Se não for assim, Deus não quer. E é por isso que mesmo os irmãos, ali orientados pelo Espírito Santo sobre o que esperava por Paulo, pediam que ele não fosse. Mas eles foram, mas ele foi. 7 dias depois, nós lemos que ele vai partir de novo. O navio está pronto para partir. E eles saem com Paulo, vão até o porto, vão ali numa praia e ali se ajoelham e formam ali um grupo de oração, saudando uns aos outros. Depois da oração, subimos ao navio e eles voltaram para suas casas. Ali também foi importante, aquela despedida, aquele momento de oração. Precisamos orar juntos. Deus se agrada. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em oração, vivem em união. E oração, e leitura da palavra de Deus. Nós temos escola bíblica dominical. Que bom contar com um número grande de irmãos. Nós temos o nosso culto de oração no meio da semana. Que bom contar com um número grande de irmãos. Nós temos o nosso culto presencial, que apesar das circunstâncias necessárias por causa da pandemia, assim mesmo temos tido um bom número de irmãos. Que bom contar com os irmãos no louvor a Deus. Deus se agrada da nossa união. E partiram dali, de Tiro. E nós vamos para a segunda parada dele. No verso 7, leio: E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. E no comecinho do verso 8, diz assim: no dia seguinte, partindo dali, então eles só ficaram ali, aquele momento rápido. Talvez tenham chegado ali por volta do meio-dia, horário do almoço, talvez tenham almoçado, foram bem recebidos. É uma igreja pequena. Se não fosse esse único versículo falando dessa igreja, desses irmãos ali em Ptolemaida, nós não saberíamos que havia ali uma igreja. Mas tem, e um número pequeno, e uma igreja pequena, uma rápida passagem. Eles chegaram e no outro dia já partiram. E também é importante aprendermos aqui que as coisas pequenas são importantes. Um sorriso seu é importante, um aceno seu é importante. Nesse tempo de pandemia, na igreja, os irmãos sentam afastados uns dos outros, mas não precisa ficar lá. Só porque está afastado fisicamente, ficar com a cabeça baixa, escondido atrás da máscara. Pode sorrir, pode acenar, pode dar o soquinho. É tão importante o olhar quando se encontram, demonstra amor. Nós precisamos de amor, do cuidado uns para com os outros. Paulo tinha aquela expectativa da sua viagem como nós pensamos, mas parou ali.
recebeu esse conforto, ainda que rápido. Chega na parte da tarde, talvez, e quando é no outro dia cedinho, eles já partem, já vão embora. Às vezes um abraço rápido, às vezes um cumprimento rápido, às vezes uma figurinha no seu WhatsApp alegra tanto o dia do irmão. É isso que vemos nessa segunda parada, uma parada rápida, mas que também restabelece a força, a alegria para continuar nessa caminhada tão difícil que se mostra para nós. E aí ele chega em Cesareia. No versículo 8, nós vemos o comecinho, no dia seguinte partindo de Ptolemaida, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia o profeta Ágabo. E vinha ter conosco e tomou a cinta de Paulo, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isso diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão na mão dos gentios. E ouvindo nós isso, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando? Eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Esse foi o encontro que ele teve com esse Ágabo. Ele chega ali na casa de Filipe. Filipe tinha as suas filhas, as 4 moças, que eram profetisas. Mas elas não falaram nada. Por que elas não falaram nada? Porque Deus nada falou para elas. Os profetas falavam usados por Deus. E eles diziam: Assim diz o Senhor. Deus falou de muitas maneiras aos homens e aos profetas, mas hoje nos fala pelo Filho. Hoje nós devemos dizer: assim diz a palavra de Deus, assim diz a Bíblia. É isso que eu estou fazendo, pregando aquilo que a palavra de Deus nos diz. Não invento, não aumento, prego aquilo que Deus mostra para nós aqui na sua palavra. E nós estamos aqui na casa desse homem que tinha essas 4 filhas profetisas que ficaram caladas. Mas Deus usou um outro homem. Chega este homem chamado Ágabo, profeta também, e pega a cinta de Paulo e se amarra com ela, mãos e pés, com uma só cinta. Imagine a situação. E ele diz: assim farão com aquele que é dono dessa cinta, que é Paulo. Assim farão com Paulo. Era para que ele desistisse? Não. Deus está dizendo para ele: Paulo, eu sei tudo. Eu sei o que vai acontecer. Eu estou falando de você, coisa que vai acontecer quando você chegar lá, porque eu já estou lá. Eu já estou esperando você, eu estou preparando tudo para você. Deus não nos dá tribulações maiores do que nós podemos suportar. Os irmãos, quando ouviram isso, tentaram fazer com que Paulo desistisse de ir para Jerusalém, mas Paulo disse que estava pronto até para morrer por causa do nome de Jesus, quanto mais ser amarrado. E no verso 14 nós lemos: como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Amém? Que frase maravilhosa. Que verdade, faça-se a vontade do Senhor. Nós que passamos por lutas terríveis, pesadas, cruéis para nós humanamente, nós também dissemos: faça-se a vontade do Senhor. E eles concordaram com isso. Faça-se a vontade do Senhor. Por fim, ele parte de Cesareia. Sai dali, alimentado, ficou muitos dias ali, na casa de Filipe.
foi bem cuidado. Deus levantou aquelas moças para que pudessem cuidar de tudo na vida de Paulo e dos seus companheiros de viagem. Cuidaram das suas roupas, das suas bagagens, da sua alimentação. E ele pôde sentir refazer das suas forças físicas, das suas forças emocionais e também espirituais, porque estava na casa de um homem crente, com moças crentes, e ali puderam louvar ao Senhor. Veja como Deus está cuidando de Paulo. Assim Deus faz conosco em todo o nosso caminho. Nós temos passado por lutas, umas temíveis, cruéis, mas o Senhor tem cuidado dos seus servos fiéis. Amém? Paulo não era teimoso, mas ele estava decidido a obedecer a Deus. Ele sai dali, versículo 14, encomendado pelos irmãos, e depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém, verso 15, e o 16 diz, e foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo certo Minason, Cíprio, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. Chegou em Jerusalém. Deus conduziu esta viagem, ainda que com um caráter difícil, mas Deus fez com que ele fosse em paz, passando por lugares onde foi restabelecido a sua força, o seu ânimo, refeita a sua alegria e pôde chegar ali em Jerusalém e ser bem recebido. Vou concluir a mensagem. Precisamos de ajuda uns dos outros. Precisamos de calor. Nós precisamos de palavras. Nós precisamos de atenção uns dos outros. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Deus dirige a nossa vida. Não sabemos o que vai nos acontecer, mas nós precisamos estarmos juntos, nos fortalecermos, trabalharmos juntos. Não se isole, não se afaste. Busque o Senhor, busque a igreja. Temos lutas, dificuldades, mas juntos nós podemos vencer. Juntos nós somos mais fortes. Paulo poderia ter ficado em algum lugar na estrada. Até mesmo pelo Espírito, os irmãos de Tiro pediram que ele não viesse a Jerusalém, mas ele continuou. Deus talvez tenha dado a oportunidade para ele, Paulo, quer parar? Não, Senhor, vou prosseguir. Porque se ele parasse, outro seria colocado. Porque o evangelho tinha que chegar onde o Senhor queria, Roma. E Deus poderia levantar outra pessoa, mas era Paulo, e Paulo sabia disso. E Paulo se entregou. Talvez você prefira ficar em casa, mas Deus está te chamando. Se envolva. Deus quer te usar. Tem lutas, dificuldades? Temos. Todos nós temos. Mas talvez chegou a hora de um maior envolvimento. Deus tem obra a ser feita. E Ele levanta quem Ele quer. E nos convida a participarmos da obra. Que Deus possa te abençoar, te fortalecer. Eu quero deixar um versículo final, que é de Paulo. Ele escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, que diz assim: para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos anime. E que nos ajunte para juntos
fazermos a sua obra. Deus te abençoe. Amém.